Santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino. Seja feita a tua. Fernandinha, boa tarde. Bem-vinda. Eu quero ver você, braços erguidos. Vamos cantando enquanto o pessoal chega, né? Cantando com o coração. Meu Pai do céu. Oi, Padre, boa tarde. Seja bem-vindo, Padre. Salve, salve! Salve, salve, que Tudo bem, alegria, Padre. Que bom receber o senhor aqui. Finalmente! Muito tempo de conversa, né? Um tempinho já que a gente falou pela primeira vez, então é muito bom saber que o tempo de Deus existe. Com certeza. Que ele chega, né, Padre? É isso mesmo. Padre, como eu chamo o senhor? Padre Antônio José, como as pessoas Filha, cada um chama Padre Antônio, tá? Se você chama Padre, eu vou atender, não tem? Que bom, Padre. Nossa, o pessoal está chegando. Pessoal, boa tarde. Uma alegria hoje receber aqui o Padre Antônio José, porque a gente está no meio de São José, então nós vamos falar Padre Antônio José. Né? Vamos homenagear São José. E, Padre, eu queria começar agradecendo muito e queria que o senhor se apresentasse, já que é a sua primeira vez aqui no Deus Convida. Muitos de nós já seguimos o senhor, escutamos as suas lives com a Laura Beatriz. Ela tá por aí, que eu já vi ela chegar. Que bom. Olha, Laura, é um prazer você estar aqui também, porque foi numa live dessas que realmente eu fiquei muito encantada ali com o que vocês falavam e tive vontade da gente trazer isso para o nosso canal também. Então, eu agradeço vocês. Pois é. E se apresentem Eu sou o Padre nós, Antônio José, eu sou pároco aqui no Rio de Janeiro, numa paróquia dedicada a Nossa Senhora de Fátima, no bairro do Meia. Eu sou membro de uma comunidade da Renovação Carismática, a comunidade Bom Pastor, da qual a Laura Beatriz também é membro. E eu sou o padre que acompanha a renovação aqui na Arquidiocese do Rio, tentando ajudá-los, enfim, fico à disposição da renovação aqui do Rio, né? E a gente faz o que o bispo vai mandando, a gente vai fazendo, então... E aprendemos nesse tempo de pandemia a usar esse negócio aqui para levar o evangelho de Jesus mais longe. Então, isso foi bom demais. Bom demais, Padre. E deu a possibilidade também desses encontros tão bonitos, né? Então, nós nos encontramos, esses membros da igreja vão se unindo e vão evangelizando juntos. Isso também eu acho que é um fruto bom de tempos difíceis. É de Deus, porque o nosso Deus consegue tirar coisas boas que perduram, também de cruzes, também de dores. Então, certamente é de Deus. Certamente. E como cresce de uma forma tão linda, aí a gente vai tendo mais certeza que é obra de Deus mesmo, né? Ai, Padre, que bom. Então, pessoal, para todo mundo que está chegando, então, a alegria de receber hoje o Padre Antônio José. Sua paróquia é Nossa Senhora de Fátima, né, Padre? Que lindeza também, que bom poder caminhar com ela, né? Graças a Deus. Melhor padroeira não tem. Que bom. Nossa, nem me fale, nem me fale. Esse tempo também de pandemia, né? Aqui, desde que a gente se reuniu também em grupo aqui no Deus Convida, que beleza foi conhecer tanto Nossa Senhora, São José. Olha, uma alegria mesmo, uma alegria. E tantos padres que foram vindo também para nos ajudar na formação, como o senhor está aqui hoje. Então, a gente só agradece muito a Deus por tudo isso. E vamos, durante 3 dias, falar dessa oração linda que o próprio Jesus ensinou. Eu acho que não tem assunto melhor, principalmente para esse tempo da Quaresma, no qual a Igreja, nossa mãe, que nos ensina tanto, né, quer que a gente intensifique a nossa vida de oração, que a gente cresça nela, que a gente torne a nossa oração mais ardorosa, mais
profunda. Então não tem receita, não tem caminho melhor do que a gente aprender a rezar com Jesus. Ele é o orante perfeito, ele é o nosso mestre de oração. Então achei nota 1000 você querer que a gente partilhasse nesses tempos de quaresma a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Exato. Pastor, né? Vamos com ele. Sempre a gente tem aqui o costume de dizer que são as deusdências, né? Que são essas inspirações, essa providência divina agindo. E sempre é uma surpresa muito linda, né? Que bom que a gente pode ouvir e ela acontece porque a gente dá oportunidade, não é, Padre? Então, eu passo a palavra para o senhor. Se o senhor quiser fazer alguma oração antes, como o senhor gosta de iniciar os seus encontros. E nós estamos aqui. Beleza, então vamos bater um papo, né? Vamos lá, vamos orar então, pedindo que o Senhor abençoe a nossa partilha, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos por esse presente, por essa chance que o Senhor nos dá de estarmos juntos, tantos irmãos, buscando ao Senhor, ouvindo a sua voz, aprendendo com a sua palavra. Pedimos que o Senhor, que conhece o coração de cada um, possa dar resposta, possa dar direção a cada filho, a cada filha que está conosco nesse momento, com o coração aberto para o Senhor. Abençoa a nossa partilha, ajuda-nos a compreender um pouco mais o seu coração de Pai e que nós possamos, ouvindo a sua voz, ter o nosso coração serenado, acalmado, revigorado pelo seu Espírito Santo. Queremos aprender com o teu Filho Jesus, com o nosso Salvador Jesus, a falar com o Senhor, a ouvir o Senhor com o coração rendido e entregue. Abençoa-nos nessa hora, para que a nossa comunhão com o Senhor se aprofunde cada dia mais em alegrias e cruzes, que o Senhor possa conquistar cada dia mais o nosso coração. E oramos juntos como nosso Salvador nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor abençoe a nossa partilha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha, só essa introdução já valeria a live, né, nós. Coragem, vamos lá. Minha filha, eu falo muito, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer uma primeira coisa e eu não quero complicar nada, e a gente está aqui para simplificar, não complicar. Então eu vou passar a bola para você, aí você, se tiver alguma coisa que não ficou muito compreensível, ou se tiver surgido no seu coração alguma ideia, partilha com a gente, porque senão eu vou embora e a gente não vai longe, né? Então vamos nós. Bom, a primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada pelo Senhor quando os apóstolos fizeram a ele um pedido. São Lucas diz pra gente que os apóstolos viram Jesus rezar e pediram: Senhor, ensina-nos a rezar também. Eu fico imaginando, quando eu vejo esse trechinho do Evangelho de São Lucas, o que não devia ser ver Jesus rezando. Bom, basta a gente saber, pelo Evangelho de São Lucas, que o milagre da transfiguração aconteceu justamente enquanto Jesus rezava. Então, quando Jesus derramava o seu coração na presença do Pai, quando Jesus buscava direção no coração do Pai em oração,
Eu acredito que tudo aquilo que ele carregava dentro dele começava a transbordar. E um dia isso chegou ao ponto de Jesus ser transfigurado diante dos apóstolos. Mas um outro dia, os apóstolos perceberam algo acontecendo em Jesus enquanto ele orava, enquanto ele tinha comunhão íntima com o Pai, e pediram: Jesus, a gente quer orar do seu jeito, do jeito que você faz. Um outro dia, um dos apóstolos disse a Jesus: Senhor, o Senhor fala tanto do Pai para a gente vê o Senhor tão transbordante quando o Senhor conversa com ele, que Jesus, a gente te pede uma coisa: mostra-nos o Pai e isso basta. Não precisa falar mais nada, não precisa fazer mais nada. Mostra pra gente o Pai e isso basta. E Jesus diz para o apóstolo Filipe: quem me vê, vê o Pai. Olha para mim e você vai ver em mim, no meu coração, no meu jeito de olhar para vocês, no meu jeito de tocar vocês, você vai ver o coração do meu Pai. Então, os apóstolos sabiam que o que Jesus tinha a trazer para eles era o coração do Pai. Então eles pedem: ensina a gente a falar com o Pai do jeito que você fala. Ensina a gente a ouvir o Pai do jeito que você ouve. Porque nós cristãos sabemos que orar não é só falar com Deus. Isso também aqueles que não são cristãos pensam que é possível falar com Deus. Mas nós cristãos sabemos que o segredo da oração é ouvir a Deus. Então, ouvir o Pai, receber o que há no coração do Pai, aprender com o Pai, perceber a sua vontade para que a gente possa obedecer. Esse é o maior segredo da oração. Então eu creio que o pedido dos apóstolos foi não só: Jesus, a gente quer falar com o Pai como você fala, mas o pedido dos apóstolos foi: a gente quer ouvir o Pai do jeito que você ouve. Então o Senhor ensinou a eles a orar com o Pai Nosso. Isso significa que o Pai Nosso não é só uma fórmula de oração a ser repetida. O Pai Nosso é um modelo de oração. Todas as nossas orações, todo o nosso jeito de nos relacionarmos com o nosso Pai do céu, tudo aquilo que a gente desabafa com Ele, tudo aquilo que a gente diz para Ele e tudo aquilo que Ele quer dizer para a gente, tem que estar sintonizado com as palavras de Jesus no Pai Nosso. O Pai Nosso é a oração que brota do coração do Filho. Isso significa que tudo aquilo que a gente reza, de alguma maneira, tem que ser plasmado dentro das palavras, dentro do modelo que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Isso significa, então, que ao final desses 3 dias que a gente vai conversar, não só o nosso desejo é que os irmãos orem o Pai Nosso de um jeito muito mais comprometido, muito mais sentido, mas que também toda a nossa vida de oração seja ajudada por esse aprendizado com Jesus, que nos ensina a pedir ao Pai o que Ele pede no Pai Nosso, que nos ensina a dizer ao Pai o que Ele diz no Pai Nosso, que nos ensina a ordenar a nossa vida como Ele a ordena no Pai Nosso. É mais do que repetir as palavras do Pai Nosso com atenção. É ordenar a nossa alma a partir das palavras do Senhor. Nosso interior, ele pode ser muito rico, mas muito desorganizado. Como uma casa cheia de coisas bonitas, mas fora do lugar. A oração do Pai Nosso ordena a nossa alma. O catecismo da Igreja Católica, que é de uma riqueza incrível, ele tem toda uma parte dedicada a explorar o Pai Nosso. Fica já a dica, basta procurar no Google lá, Catecismo da Igreja Católica, dá para pegar na internet, de graça, né? Uma dica
leia a parte do catecismo que fala sobre o Pai Nosso. Eu até sugeriria que alguém que deseja ler todo o catecismo, lindo, ótimo, começasse por aí. Porque é a parte que talvez mais fale ao coração e prepare a gente para compreender toda a riqueza da nossa fé que é explicada no catecismo. No comecinho do comentário ao Pai Nosso, que está no catecismo, há uma frase de Santo Tomás de Aquino que eu acho show de bola. Santo Tomás de Aquino, quer dizer, também não tinha como não ser show de bola. É no parágrafo 2763 do Catecismo. 2763. Santo Tomás de Aquino diz assim, tenha um pouquinho de paciência, eu vou repetir a frase porque vale a pena. A oração dominical. Por que dominical? Porque a palavra Dominus, em latim, significa Senhor. Então, a oração dominical significa a oração do Senhor, o Pai Nosso. É a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. Olha que coisa legal. Santo Tomás está dizendo assim, no Pai Nosso, a gente não só pede ou aprende a pedir o que devemos e podemos desejar corretamente. Então isso significa que no mundo dos nossos desejos, há coisas que valem a pena ser desejadas e há coisas que, mesmo sendo desejadas, a gente deve abrir mão delas. Nós chegamos aonde nossos desejos nos levam. Nossos desejos são a medida de onde a gente é capaz de chegar. Como a igreja diz em cada liturgia, corações ao alto. Quando o seu coração está no alto, você chega no alto. E chegando no alto, você ganha por acréscimo o mundo. Então, nossos desejos são o motor que empurra o nosso coração. E é na direção deles que o nosso coração vai. Mas, ora, existem desejos corretos que nos empurram na direção de Deus. E o Pai Nosso nos ajuda a pedir aquilo que nós desejamos de maneira correta. Tudo que o nosso coração pode desejar de melhor está contido no Pai Nosso. Isso significa que existem desejos que a gente pode até ter e que a gente não deve se espantar em tê-los, porque nós somos seres humanos incompletos, a caminho, embolados, com o coração que às vezes tende ao pecado. Então, não nos devemos espantar com os desejos que brotam no nosso coração. Uma pessoa que não se conhece se espanta consigo própria. Agora, quando eu tenho desejos que não são corretos, é preciso então que eu aprenda a não consentir neles, porque meu coração corre na direção dos desejos que eu alimento nele. Portanto, São Bernardo, um outro grande santo, diz: não importam os nossos sentimentos, não importa o que a gente deseja, essas coisas vêm à tona. Importa o que nós consentimos. O que nós sentimos não deve nos assustar. O que nós consentimos, ou seja, o que nós permitimos que faça morada dentro da gente, esse é que é o segredo. O que nós consentimos vai ser o motor dos nossos passos. Portanto, Santo Tomás de Aquino está dizendo, tudo que a gente pode pedir e desejar de melhor encontra lugar no Pai Nosso. Mas o Pai Nosso não só nos ensina a desejar o que é bom, ele ainda nos ensina a ordem em que a gente deve desejar essas coisas. De modo que eu aprendo a pedir no Pai Nosso, antes do pão de cada dia, que a vontade de Deus se faça na minha vida. Antes de pedir que eu seja livre do mal, eu aprendo a pedir que venha o reino. E por aí vai. Então, a oração do Pai Nosso ordena os nossos afetos, que é uma maneira
na linguagem do tempo de Santo Tomás, de falar de desejos e sentimentos. Quem é que não precisa ter o seu interior organizado, ordenado, ainda mais nesse tempo da gente tão doido que desorganiza tanto a gente por dentro, puxando a gente de um lado para o outro, confundindo a gente o tempo inteiro com coisas urgentes que fazem a gente tirar os olhos do que é necessário, essencial, que não pode faltar. Nossas urgências nos tornam pessoas agitadas, apressadas, e a gente tira os olhos, por exemplo, da nossa comunhão com Deus, que é o que não pode faltar de verdade. Portanto, Santo Tomás diz, quando você ora o Pai Nosso, e quando você tem o Pai Nosso como modelo da sua oração, o Espírito Santo organiza você por dentro. E eu acho que todos nós aqui, começando de mim, mas vou me arriscar a falar em nome de todos nós aqui, todos nós precisamos de organização dentro. Minha filha me fez entender ou me enrolei até aqui? Super. E eu acho que isso até responde muito bem, nem responde, completa aquilo que o senhor falou lá no comecinho, que era o desejo dos discípulos conseguirem orar ao Pai como Jesus. Porque se até Jesus precisava estar em constante oração e comunhão com o Pai, para não se desordenar nesse mundo louco, que também o tentava, né? Nós, quem mais dirá nós, né? Pobres, mortais e fracos, que sem a força do Espírito não somos nada. Então, eu acho que também é isso, né? Essa vontade de não deixar que esses pensamentos que brotam e vão brotar sempre tomem conta de nós e nos levem ao erro. São Marcos, né? No comecinho do evangelho dele, ele tem uma sessão muito legal, onde ele meio que descreve pra gente como é que era o dia de Jesus. Lendo aquilo, eu fico pensando, meu Deus, o meu dia às vezes é complicado, mas o dele era... Porque Jesus era como é que a gente pode... Era solicitado todo o tempo, né? E aí é interessante porque São Marcos diz, ele pregou na sinagoga, ele foi para a casa de Pedro, chegou lá, tinha um imprevisto, a sogra de Pedro estava doente, né? Nossa vida é cheia de imprevistos, né? Mas Jesus se manteve centrado na vontade do Pai. Depois, na parte da tarde, toda a cidade veio até a porta da casa de Pedro para procurar Jesus, porque é como se São Marcos quisesse dizer, olha, não tinha ninguém em Cafarnaum, que era a cidade onde Pedro morava, que não precisasse de Jesus de alguma maneira. Então as pessoas iam ou porque estavam doentes, ou porque estavam oprimidas pelo maligno, ou porque tinham que levar alguém conhecido porque tinha algum desses problemas. Então, todo mundo em Cafarnaum precisava de Jesus, e Jesus atendia a todos. Mas aí São Marcos diz, de madrugada, antes que o sol se levantasse, Jesus ia para lugares desertos para estar a sós em oração. Quando os discípulos acordavam, procuravam. Quando encontravam Jesus, já começavam dizendo, onde é que você está? As pessoas estão te procurando já de manhã cedo. Mas o segredo do dia de Jesus, para Jesus não ser despedaçado por tantos compromissos, por tantas necessidades, por tantas pessoas chamando pelo nome dele, o segredo para ele estar inteiro, íntegro e na vontade do Pai, o segredo era esse. De madrugada, antes que as pessoas começassem a buscá-lo, Jesus ia estar a sós com o Pai em oração. Então, o que Jesus dava para as pessoas ao longo do dia era o que ele recebia do Pai naquele tempo de oração profundo, de comunhão com o Pai. O problema nosso é que às vezes a gente quer dar o que não tem. A gente quer dar para as pessoas sem receber do Pai. E aí, bom, durante um tempo a gente pode dar o nosso esforço, o nosso melhor, mas chega uma hora que a gente começa a dar também a nossa impaciência, a nossa irritabilidade, a nossa angústia, e aí a gente atropela tudo, né? Então, o segredo é para a gente não se perder sendo puxado de um lado para o outro, comunhão com Deus. É dedicar um tempo a Deus. Algumas pessoas dizem, padre, eu não paro para rezar, mas eu rezo fazendo tudo ao longo do dia. Que bom que você anda de um lado para o outro rezando, mas posso ser sincero contigo? Não é o bastante. Se não para, nem que seja um pouquinho para dedicar-se ao Senhor,
Imagina, né? Eu escuto muita gente assim, e as pessoas normalmente não reclamam de coisas muito, como é que a gente pode dizer, filosóficas. As pessoas se sentem oprimidas por problemas do dia a dia. E muita gente reclama, às vezes, da situação em casa. Ah, eu estou tão chateado, ou estou tão chateada em casa, porque a minha esposa ou meu marido anda sempre tão ocupado e não tem tempo para a gente. As pessoas reclamam muito porque, às vezes, a esposa ou o marido estão sempre fazendo alguma coisa e quando tem uma conversa, é uma conversa enquanto estão indo para o supermercado, é um momento de estarem juntos, mas é para falar dos problemas dos filhos. E poucas vezes, por exemplo, num casamento, tiram um tempo para estar juntos, E isso faz muita falta, porque um relacionamento real, ele precisa de momentos em que a gente está junto, porque está junto. E não só para resolver problemas, e não só fazendo mais alguma coisa, né? Eu acho que o nosso relacionamento com Deus, ele está um pouco dentro disso, né? Se todo o tempo que eu tenho para Deus é o tempo que eu estou fazendo alguma outra coisa, é porque o meu relacionamento com Ele, a minha aliança com Ele, ainda não é uma prioridade para mim. É preciso que eu pare um pouquinho as outras coisas para estar só com Ele, para ouvi-lo, para falar com Ele, para gastar um pouquinho de tempo com Ele. E esse tempo dedicado ao Senhor, Ele vai fazer com que todo o resto seja diferente, todo o resto seja melhor. Mas é preciso fé para isso. Quer dizer, eu não preciso de muita fé para rezar enquanto eu estou fazendo outra coisa. Afinal, se eu estou no ônibus ou eu estou no metrô, tá bom, já que eu estou aqui, vamos nós, né? Eu não preciso de muita fé para estar sempre correndo, achando que eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa e dizendo para o Senhor, Senhor, vem comigo, me alcance, né? Mas eu preciso de um pouco mais de fé para parar tudo e dizer, Senhor, agora o mais importante para mim é a tua companhia. Eu preciso dela. E todo o resto tem que ficar para trás. Para isso, é preciso de um ato de fé, um passo de fé grande. E o nosso relacionamento com Deus se assenta todo sobre fé, confiança. Se a gente não alimenta isso nesses momentos de dedicação ao Senhor, que, como você lembrou, Jesus tinha, o nosso relacionamento com Deus é como um relacionamento familiar insuficiente. Um relacionamento familiar que, no fundo, deixa o coração meio vazio, porque é preciso que a gente dedique tempo para Ele, para estar a sós com Ele. O resto é acréscimo e vem por acréscimo. Então, se foi assim com Jesus, e Ele é o nosso modelo em tudo, para um cristão, Jesus é o seu modelo em tudo. Também tem que começar a ser, pelo nosso relacionamento com o Pai, que é o que Jesus veio nos trazer de mais precioso. Padre, e eu acho também, creio eu, né, que também são etapas que a gente vai conseguindo evoluir espiritualmente. Então, já dar esse primeiro grande passo de fé, de querer estar na companhia de Deus, já é um grande passo. Ter um momento só para Deus, para entrar em comunhão, para se reabastecer, como o senhor falou. Depois, conseguir entender, como o senhor também falou lá no começo, que nessa hora, mais importante do que falar, é ouvir, porque às vezes a gente tem a tentação, agora eu vou ficar em adoração, e liga a matraca da alma e começa... Não escuta, o senhor não adorou, não ficou lá, não ouviu. Então, são passos, né? Reconhecer que eu preciso estar com Ele, e depois que eu preciso chegar e silenciar mesmo, para que o Senhor fale comigo, né? Porque Ele já sabe tudo que eu vou falar. O que eu preciso é ouvir o que Ele tem para me dizer. Você falou de um assunto que eu queria, aproveitando que foi você que puxou, não fui eu, mas eu queria dar uma chamadinha de atenção importante. Eu estava lendo essa semana um dos volumes de obras completas do Papa Bento XVI, né? Antes de ser tornado Papa. E são 16 volumes, mas eu estava lendo um especial, no qual ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou sobre... foi uma palestra que ele deu em 1960 e poucos, que o tema que deram para ele foi Como será a igreja no ano 2000?
E é engraçado porque, à medida que ele vai falando, em 60 e poucos parecia tão longe, né? E hoje a gente já está em 2023, e ele foi papa depois do ano 2000. E é interessante que muita coisa que ele falou se provou bastante. E ele dizia, olha, eu não posso fazer uma previsão, eu não sou futurólogo para ficar imaginando coisas, mas eu queria chamar a atenção sobre algumas coisas. E ele falou sobre a necessidade de a igreja, nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente está nos anos 2000 e um pouquinho mais, né? A igreja ser uma comunidade de pessoas orantes, de pessoas com uma fé enraizada na alma, ou que as enraize em Deus, porque seriam tempos difíceis, né? E nisso me parece que ele acertou bastante. E o Papa dizia assim, muitas pessoas imaginam que a fé ou a vida de oração, elas se identificam com uma multiplicação de orações, ou uma multiplicação de devoções, ou uma multiplicação de momentos de oração, quando, na verdade, não é bem isso. É claro que uma vida de fé enraizada, ela será sustentada por oração. Não simplesmente por muita oração, porque Jesus disse orai sempre. Ele não disse sequer orai muito, ele disse orai sempre. Mas uma oração que aos poucos vai se tornando como um respiro da alma e que tem muito mais a ver com posturas interiores do que com a multiplicação de palavras. A gente vive num tempo em que as pessoas estão, às vezes, imaginando quanto mais eu rezo, melhor, ok. Mas isso não significa multiplicar a quantidade de orações vocais. Mas, talvez, criar essas posturas de alma que a gente tem que manter nos nossos momentos de oração. Postura de adoração, postura de rendição, postura de escuta, postura de reverência, postura de entrega, e por aí vai. Isso tem muito mais a ver com atitudes de alma do que com uma multiplicação, às vezes ansiosa, de palavras. Porque como a gente vive num mundo agitado e ansioso, tudo é para ontem, que nos torna pessoas agitadas e ansiosas, né? O risco que a gente corre é transferir para o nosso relacionamento com Deus a ansiedade que a gente já traz do dia a dia. E não fazer o contrário, que é receber de Deus serenidade, equilíbrio e paz. E a partir do momento de comunhão com Deus, levar isso para o dia a dia. Então, o segredo é tomar cuidado. Se eu perceber que eu estou falando demais na oração, como se não desse tempo de falar tudo, ai, Deus, eu acho que não vai saber o que eu estou dizendo, ou sei lá o quê. Calma. Essa é a ansiedade que eu estou trazendo de lá. Calma, você é filho. E o pai, basta ter o filho diante dos olhos, que para ele já está ótimo. Calma, ele conhece e lê o teu coração. Sem estresse, sem ansiedade, né? E a partir do momento em que eu recebo do Senhor, porque estou com o coração rendido a Ele, porque estou em adoração a Ele, porque estou contemplando a beleza dEle, a grandeza dEle, maravilha. Aí eu vou tendo mais de Deus para levar para o meu dia a dia. E o meu coração se acalma na medida da minha entrega, da minha confiança. Como você falou, isso é um caminho que a gente faz. Quando a gente começa a rezar, a gente chega do jeito que está e vai, né? Mas aos pouquinhos é como um relacionamento, porque é um relacionamento. O Senhor está vivo, nós também, então o relacionamento vai crescendo. E no crescimento da nossa comunhão com Deus, a gente vai aprendendo a ouvir mais, se entregar mais. A gente vai aprendendo as maneiras de escutá-lo, porque toda vez que a gente fala, tem que ouvir a Deus. Eu tenho certeza que um monte de gente diz, chegou esse negócio de ouvir a Deus, eu não escuto nada, né? A gente vai aprendendo, vamos dizer assim, a gente vai entendendo o jeitinho dele ensinar e corrigir a gente. Mas o segredo é perseverar, né? Vida de oração é algo que se cultiva.
e que se aprimora com o tempo, né? Há umas semanas atrás a gente rezou, umas semanas ou uns dias atrás, a gente rezou na missa um salmo que eu gosto muito, que diz assim: feliz é aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, o importante para a gente ser feliz não é que a gente esteja pronto, é que a gente vá progredindo no caminho do Senhor. Vida de oração, a mesma coisa. Aos pouquinhos, e o Pai Nosso pode nos ajudar muito nisso. Aos pouquinhos, a gente vai colocando em ordem o nosso interior, na medida em que, com a oração do Senhor, com o Pai Nosso, a gente vai organizando nossos desejos, nossa sintonia com Deus, nossas prioridades, que às vezes estão muito desarrumadas, a gente vai ajustando a nossa agenda com a agenda de Deus, mas isso tudo é um caminho, não se apronta de um dia para o outro. Agora, ninguém também pode fazer no nosso lugar, né? Isso é um empenho pessoal. Quer dizer, eu não, às vezes as pessoas pedem: padre, reza por mim. Eu rezo por você, mas rezar no seu lugar eu não posso. Eu posso até rezar com você, mas substituir aquilo que só pode ser extraído da sua alma, isso eu não posso fazer. Porque há algo que é só entre você e o Senhor. E ninguém se intromete nisso. Então, não dá para terceirizar o nosso relacionamento, a nossa amizade, a nossa comunhão com Deus. Portanto, calma, constância, perseverança, compromisso pessoal, né? Rezar com a gente aqui na internet é bom, mas isso não substitui o tempinho que eu estou a sós com o Senhor. Ouvir uma palestra sobre oração, bom, mas uma palestra sobre oração não substitui 5 minutos que você tira para estar a sós com o Senhor. Afinal, é como, imagina, você vai na autoescola e você tem uma palestra sobre trânsito. Tudo bem, mas você só aprende a dirigir quando você pega o volante e vai. Na oração é a mesma coisa. Então, comprometimento, insistência. A gente começa a vida de oração, o inimigo logo quer desanimar a gente. Aí ele cria umas tentações assim absurdas, bota uns pensamentos escabrosos na cabeça da gente. Sem estresse, não briga com isso, deixa passar. Ou então, bendiz o Senhor, louva Ele, essas coisas passam, continue sua oração. Mais uma semana, o inimigo desiste disso. Ele coloca outros obstáculos, mas esses vão embora. Porque isso é para quem está começando. Depois ele vai botar outra coisa na sua cabeça, mas de outro tipo, mas vai em frente. O importante é lembrar disso. O Senhor quer que eu tenha com Ele um relacionamento, uma aliança. Ele quer que eu faça um caminho com Ele. Ele quer que a minha vida seja Ele. Portanto, sem oração eu não vou experimentar tudo isso. Então vou insistir na minha vida de oração, vou dedicar tempo ao Senhor, vou lembrar que é um processo, é um caminho que eu vou construir com Deus, sem ansiedades, porque minha ansiedade não vai me ajudar em nada, ansiedade não faz a obra de Deus, e aos pouquinhos a gente caminha. O Pai Nosso é a oração modelo, então ele vai dar uma dica boa para a gente nisso. Posso dizer como é que eu aprendi há uns anos atrás, como é que o Pai Nosso pode ser modelo para mim de oração? Eu acho que seria uma coisa boa para compartilhar com os irmãos. Claro. Há alguns anos atrás, sei lá quantos anos, eu aprendi que o Pai Nosso, que é um modelo, não é só uma oração para ser repetida, o Pai Nosso, ele me dá 4 posturas de alma que eu posso ter em todos os momentos de oração que eu tiro para estar a sós com o Pai, unido a Jesus. Então, o Pai Nosso, ele me dá 4 direções de oração. Primeiro, ele me dá uma direção para cima. Ele me faz subir. Depois, ele me dá uma direção para baixo. Ele me faz descer. Depois, ele me faz entrar. Uma direção para dentro. E depois, ele me faz uma direção para fora. Ele me faz olhar para fora. O que quer dizer isso? Quando Jesus disse, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Ou seja, quando vocês orarem, levantem os olhos e se encantem com o Deus que vocês têm no céu, que é Deus acima de todas as coisas, mas que vocês devem aprender a chamar de Pai. Vocês têm um Deus no céu que tem coração de Pai. Adorem a Ele, sejam reverentes com Ele, se encantem com o Pai perfeito que vocês têm. Se devotem a Ele, recordando como Ele é. Ele é um Pai presente, Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai que ensina, Ele é um Pai que recebe de volta. Se encantem com o Pai que vocês têm. O primeiro movimento que o Pai Nosso me ensina a fazer é um movimento para cima de reverência, erguendo os olhos para o Pai, reconhecendo como Ele é e adorando a Ele. Em todas as minhas orações, o segredo, o início, é entrar pelas portas da presença do Pai louvando. Existe um salmo que diz isso. Entrai por suas portas dando graças, reconhecendo quem Ele é, olhando para Ele. Não entrem na presença de Deus olhando para os perigos, olhando para os problemas. Vocês vão se perder rápido. Entrem na presença de Deus olhando para Ele, louvando a Ele, bendizendo a Ele. E aí a presença de Deus vai atrair vocês, vai ser como um imã. Então o Pai Nosso me ensina: Pai que estás nos céus, Pai Nosso, Pai que é Pai de uma família linda, Pai que é amoroso todo o tempo, Pai a quem eu posso correr hoje sabendo que vai me ouvir. Oração que me ergue, que me faz contemplar o rosto do meu Deus, do meu Pai. Depois, o Pai Nosso me faz descer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É como se o Pai Nosso me fizesse, agora contemplando o Pai que eu tenho no céu, é como se Ele me fizesse suplicar: Pai, que o teu coração venha para a terra. E como é que o coração do Pai se manifesta na terra? Quando os seus filhos aprendem a reconhecer a sua vontade, amá-la e obedecer a ela. Pai, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra do meu coração, aqui na terra da minha vida, aqui nessa situação que eu estou vivendo, aqui na minha casa. Então o Pai Nosso, o segundo momento traz para cá o reino, traz para cá a vontade boa, agradável e perfeita que há no coração do Pai. É um movimento de rendição, de entrega. Eu estou entrando em concórdia, em sintonia com o Pai. Pai, acima de tudo, a tua vontade, não a minha. Pai, que o teu reino aconteça na minha vida. Eu não quero reinar, eu não quero ter a coroa na minha cabeça. Eu quero que a coroa esteja nas tuas mãos, na tua fronte. Depois o Pai Nosso me faz olhar para as minhas necessidades. Aí sim eu olho para dentro e vejo o que me falta, o que é necessidade. Em dois âmbitos: recursos e relacionamentos. Pai, me dá o pão nosso de cada dia. Pai, me ensina a perdoar para que eu seja perdoado. Recursos significados pelo pão. Relacionamentos significados pelo perdão. Então, agora sim, depois de ter adorado, contemplado o Pai que eu tenho, depois de ter manifestado para Ele minha gratidão, depois de ter entrado pelas suas portas dando graças, depois de ter suplicado em primeiro lugar a tua vontade, Senhor, o que mais me importa é te dizer o meu sim. O que o Senhor quer de mim hoje? Agora, depois de ter entrado em comunhão com o coração de Deus, eu apresento minhas necessidades de recursos e de relacionamentos. O que eu preciso, o pão de cada dia, os meus recursos físicos, os meus recursos interiores e os meus relacionamentos, minha vida com meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, o que o Senhor espera de mim no lugar onde Ele me colocou, na minha comunidade, no meu trabalho. E depois, um olhar para fora, um olhar de vigilância e que me prepara para a batalha.
Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Eu estou numa batalha, Senhor. Mantenha o meu coração em vigia. Mantenha o meu coração atento, para quando chegarem as tentações, eu ser capaz de resistir a elas e não cair nelas. Senhor, protege-me contra os dardos inflamados do maligno. Senhor, me reveste com a armadura do teu espírito, para que eu possa reagir e para que eu não esteja apático, entregue ao desânimo, quando o maligno investir contra mim. Livra-me do mal, mas dá-me um coração vigilante. Esse modelo de oração eu posso usar em todas as circunstâncias de vida que eu estou passando. E é o modelo do Pai Nosso. Então eu posso estar passando por uma situação de família, Andrei. e aí eu posso, naquela situação, primeiro, tiro os olhos do problema e olho para o meu Pai. Pai, obrigado, porque a minha família aqui na terra, como diz a Sagrada Escritura, ela tem origem no Senhor. A Bíblia diz, aí eu estou contando que a gente lê a Bíblia, né? A Bíblia diz que toda família na terra tem origem no Pai Celestial. Pois então a minha família aqui na terra tem origem no teu coração. Eu te bendigo, eu te louvo, eu reconheço. O Senhor é a fonte da minha família. O Senhor ama a minha família. O Senhor é o pai da minha família. Eu descanso o meu coração em inteira confiança. E aí já estou no segundo momento. Eu rendo o meu coração a ti. Que seja feita a tua vontade na minha casa. Eu abro mão de impor a minha vontade na minha casa, para que a tua vontade prevaleça. Senhor, agora eu te peço recursos para minha família. Há desemprego na minha casa hoje. Senhor, eu te peço perdão porque eu feri alguém da minha família, ou porque eu fui ferido por alguém e por isso reagi pagando o mal com o mal. Perdoa-me, Senhor. Ponha a unção do perdão no coração da minha família. Senhor, ajuda-me a vigiar para que eu combata pela minha família e não contra ela. Em nome de Jesus, Pai, guarda o meu coração de toda tentação de desistir da minha família, de detestá-los. Renova o teu amor no meu coração por eles. Pronto. É o modelo do Pai Nosso trazido para uma situação de vida, de repente, que eu estou precisando aprender a alinhar com Deus. Quando eu oro desse jeito, eu paro de olhar em primeiro lugar para o problema. Oração não é encontro com o problema. Com o problema eu já me encontro 10 milhões de vezes por dia, porque eu penso nele milhões de vezes. Oração é encontro com Deus. Então eu tiro os olhos do problema e olho para Deus. E aí, Deus continua sendo Deus, mesmo no meio do meu problema. Pronto. Depois, eu tenho um problema, mas eu faço parte dele. Então, Senhor, eu me esvazio de mim. Senhor, corrige-me se eu estou tratando desse problema do meu jeito, querendo prevalecer com a minha vontade. Eu me esvazio, eu me rendo. A tua vontade é mais importante que a minha. O teu reino é mais importante que o meu. Depois, reconheço minhas necessidades. Senhor, eu preciso de ajuda em relação a coisas, a pessoas, e ajuda muito concreta, principalmente nos relacionamentos, onde a gente pensa que os outros precisam mudar, quando na verdade isso às vezes independe da gente, mas as mudanças internas elas são nossas. Então, Senhor, me ajuda a ver o que hoje em mim pode mudar. E depois, vigilância, porque todos os meus problemas, no fundo, eles são um só combate. O combate para não perder a fé e o combate para ser fiel ao chamado que Deus tem para mim. Em todos os combates da minha vida, no fundo, o que está em jogo é este combate. E se eu perco isso de vista, eu vou atirar na direção errada, eu vou escolher inimigos e vou acabar transformando pessoas a quem eu precisava ajudar em problemas para mim. A minha visão vai ficar toda fora do eixo. Então, quando eu oro com o modelo que Jesus deu, eu aprumo meu coração com o prumo de Deus. E aí as coisas começam a mudar. Onde é que elas começam a mudar? Dentro. O grande campo de batalha da nossa vida é dentro. E o Senhor nos traz para a consciência disso, para que a gente possa dar os passos adequados. Porque se a gente não tem comunhão no querer de Deus, irmãos, fica muito difícil qualquer outra coisa. Você pode rezar todas as novenas que você... Mas se a oração não transforma dentro,
né? Muita oração é bom, mas eu só posso medir se a minha vida de oração está sendo boa, eficaz, pelas mudanças que ela causa em mim, em primeiro lugar. Não é pela quantidade de tempo. Orar muito é ótimo, mas eu posso orar muito e não orar tão bem. Ou seja, não permitindo que a oração me mude, me transforme, me corrija, me ensine. Então, é preciso orar muito e orar bem. E quando a gente ora bem, o Espírito Santo vai mexendo aqui dentro, vai alinhando a gente com Deus e vai tornando possível que a gente seja instrumento de Deus. Senão, a gente pode ficar falando, Senhor, eu quero ser instrumento. O Senhor vai dizer, mas peraí, você não me deixa mexer em nada. Né? Então, vamos lá. Ô, padre, isso é uma coisa que, enquanto o senhor estava falando, eu pensei também. O senhor estava falando da gente entrar na comunhão, né? De colocarmos como filho, esse pai que nos ama, esse pai amoroso, construir um relacionamento conosco. E que depois que isso acontece, isso transborda, né? Ele vai nos usar como instrumentos desse amor que nós conseguimos comungar e receber para atingir os outros, para que consigam o mesmo. Sem né? isso, a gente vai tentar dar o nosso melhor, mas em algum momento o nosso melhor vai falhar. E coitada da pessoa que vem depois, porque aí a gente vai dar nossa irritação, a gente vai brigar, a gente vai... Então, para que a gente possa ter o que oferecer às pessoas, receber de Deus, desfrutar da presença de Deus, isso é tão bom. A gente é filho, né? E uma das coisas que mais um filho ama é desfrutar da presença do seu pai ou da sua mãe. Um dia desse me mandaram um videozinho lindo na internet, perguntando para algumas pessoas adultas, se você pudesse preparar um lindo jantar com alguém, quem você chamaria? E as pessoas diziam o nome de um artista, o nome de um personagem histórico. Aí mostravam um vídeo para essas pessoas com os filhos deles dizendo, se vocês pudessem preparar um jantar muito gostoso e muito especial, com quem que vocês gostariam de ter esse jantar? E todas as crianças diziam, com o papai e com a mamãe. E aí os pais e as mães caíam na real. Nossa, é verdade. Né? E aí a conclusão do vídeo era, olha, às vezes as pessoas mais especiais estão tão perto e a gente imagina coisas tão irreais. Né? Então, se isso é verdade para o pai e da mãe da terra, quanto mais para o pai do céu, né? Mas do céu, né? Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Nós podemos dizer que a missa é uma oração? Porque eu enxerguei a missa todinha nesses passos do Pai Nosso. Pois é, a missa é a oração mais perfeita, porque ela é o perfeito louvor que Jesus deu ao Pai na cruz e nos confiou para que seja o nosso alimento e a nossa vida cada dia. A igreja vive do louvor que Jesus prestou ao Pai na cruz. E a igreja vive desse louvor que está vivo nela, na Eucaristia, em Jesus Eucarístico. E o Catecismo da Igreja Católica, umas páginas lá na frente, ele vai dizer justamente isso. A missa e o Pai Nosso têm muito a ver um com o outro. Nossa, agora meu coração porque acelerou. o movimento é esse. Como nós tivemos as lives há pouco tempo com o padre Diogo Chechito falando da liturgia na celebração eucarística, ele colocou exatamente como o senhor pôs o Pai Nosso. Nós entramos pela igreja como se nós estivéssemos adentrando ao coração de Cristo. A porta da igreja é o coração rasgado de Cristo por nós. Se nós olhamos para o alto, nós chegamos no alto, né? Depois o Kyrie é o reconhecimento da minha miséria, o meu perdão, onde eu peço perdão para Deus, para que Ele me eleve de tudo aquilo. E aí eu rendo graças porque Ele me aceita como eu sou. E aí chega a hora de eu pedir o alimento que me sustente naquela semana, que me dê forças, me faça irmão daquela assembleia toda. E por fim, é a hora de eu ir para o mundo, sendo uma hóstia viva, agradável ao Senhor. Meu Deus, gente, isso é muito especial. Jesus não ensinou o Pai Nosso como uma teoria. Jesus viveu o Pai Nosso. E tudo que Jesus viveu ao longo da sua vida sobre a terra foi revivido, levado à perfeição de uma maneira misteriosa e incompreensível na cruz. Portanto, o Pai Nosso está todo na cruz, a cruz está toda no Pai Nosso e a cruz está toda na missa. E a missa é a cruz. Então, você matou a charada, né?
conversa lá. É o coração de Nossa, Cristo. Nós que vivemos da lindo. oração de Jesus. Quando nós oramos, nós somos cristãos. Nós cremos que quando nós oramos, o Espírito Santo nos une à oração de Jesus. Jesus está vivo eternamente e a Escritura diz que ele está neste momento intercedendo por nós ao Pai. Então, a vida de Jesus à direita do Pai, na Trindade, é um rio de intercessão por nós, é um rio de glorificação do Pai. E quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós celebramos a missa, nós entramos nesse rio, que é o próprio Jesus, que é a oração de Jesus. O Espírito Santo mergulha a gente nisso, né? Então você matou a charada, já não... É isso aí. Jesus é o nosso tudo. A minha bandeira do Espírito Santo, ó, ela fica aqui, eu rezo nela todo o tempo, eu entro em comunhão aqui. Isso, e aí ele vai ajudando, Jesus né? é o nosso tudo. E isso é o que nos faz cristãos. Nós não somos um fã-clube de Jesus. Nós somos pessoas que vivem de Jesus, vivem para Jesus. Ele é a nossa recompensa. É por ele, é por essa recompensa que a gente luta. E a gente vive para ser como Jesus. O nosso propósito, o nosso sucesso como cristãos não é ser conhecidos, não é ter dinheiro, é sermos como Jesus. Então ele é o nosso tudo. Quando a gente entende isso, o resto não fica tão difícil. Minha filha, vamos parar, senão o Instagram derruba nós. Então, é isso que eu falo, professor. Está dando 1 hora agora. Vamos parar com esse gostinho de queremos muito mais amanhã? Tá bom. Padre, que coisa mais linda. Pessoal, muito obrigada pela companhia. Todo mundo agradecendo muito. Muitos convidados vindo através aí também do senhor, que conhecem o senhor. Que alegria, né? Sejam todos bem-vindos. E nós nos encontramos amanhã. Vou pedir a bênção aqui para todos nós. Pedimos a sua bênção. E eu tô com medo da gente cair e se perder aqui. Então, vamos pedir a bênção, pedindo que o Senhor renove o coração de cada filho e de cada filha nessa noite. Que a gente possa viver uma noite nesse aconchego e nessa alegria do colo do Pai, do coração do Pai, que é maravilhoso. É Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, juntinho da gente. O Senhor esteja convosco. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, que Ele vos dê a sua graça e a sua paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até logo, gente. Amém. Pai. Isso é a coisa mais linda. Pai. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Gente. Amém. Tchau.